Olá, seja bem-vindo. Está no ar 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo ao vivo o prefeito universitário, professor João Marcelo, da UFPB. Vamos falar sobre sua nova missão dentro da Universidade Federal da Paraíba e também dos trabalhos que foram desenvolvidos durante alguns anos no IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Estado, que é vinculado à Universidade Federal da Paraíba. E claro, aproveitar esse momento de transição administrativa dos prefeitos atuais para os eleitos, para a gente conversar também um pouco sobre a crise dos municípios, as projeções que podem ser feitas a partir da própria experiência do professor João Marcelo à frente do IDEP. Professor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao 27 Segundos RCTV. Boa noite, Hermes, boa noite, telespectadores. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, discutindo um pouco do que temos de desafios à frente da Prefeitura Universitária, como também um pouco do que também será desafio para os novos gestores que tomam posse na próximo dia 1º de janeiro e que eles têm um enorme desafio pela frente, que é gerir uma prefeitura num momento de tão grande crise que nós passamos no nosso país. Bom, antes de a gente falar dos novos gestores, dos futuros gestores, vamos falar sobre a sua gestão, agora com uma nova missão na Universidade Federal da Paraíba. Quais são as atribuições de um prefeito universitário? Hermes, a Prefeitura Universitária ela responde por toda a infraestrutura da universidade. Então, está a cargo dela hoje toda a parte de segurança, a questão das novas obras e das obras que estão em andamento, como também a parte de limpeza, conservação, a parte de telefonia também é vinculada a ela e principalmente a questão do planejamento interno da universidade. Então a questão das construções, do plano diretor, como é que funciona, a malha viária que nós temos também dentro dos diversos campings, que são verdadeiras cidades universitárias e que congregam uma estrutura de serviços, tanto serviços à comunidade, como também os serviços oferecidos educacionais pela própria instituição. Então, é um local de um grande desafio. A professora Margarete, nessa segunda gestão, ela fez algumas mudanças na equipe, como forma de dinamizar. Eu tenho um pouco de experiência, porque já fui gestor no governo do Estado, na Emater Paraíba, também sou especialista em gestão pública, então a gente vai trabalhar um pouquinho dando essa pitada de gestão que é tão importante nesses momentos de crise. Bom, o prefeito universitário, ele é um gestor, ele cuida de toda a infraestrutura do campus da universidade, de todos os campos, é isso? Isso, de todos os campos da instituição, ou seja, o campus de João Pessoa, o campus de Areia, Bananeiras, o Litoral Norte, que congrega as unidades de Rio Tinto e Mamanguape, bem como as duas unidades na Grande João Pessoa, uma em Mangabeira e a outra em Santa Rita. Então, a gente tem essa responsabilidade que é compartilhada com as estruturas das subprefeituras que existem nos campos, que são vinculados às direções dos centros e também ditar essa política que é a política geral de infraestrutura da instituição. Um prefeito universitário, ele tem um orçamento próprio? Ele tem um orçamento, hoje gira em torno de aproximadamente 40 milhões, que envolve toda a parte de terceirizados, que na universidade, ao longo do tempo, nós tivemos essa grande carga, as funções como motorista, contínuo, limpeza, e essas funções que eram mais básicas, hoje elas estão sendo, digamos assim, extintas, como também a função de segurança.
Então a gente tem essas funções sendo extintas ao longo do tempo e sendo substituídas por funcionários terceirizados, certo? Nas empresas que ganham os processos licitatórios. Então a gente tem toda essa carga, como também toda a parte de obras, Hermes. Então toda a parte de infraestrutura, de construções, também está a cargo do prefeito universitário. Então ela é o que nós conhecemos no dia a dia como uma unidade gestora, onde eu passo a ser, no caso, ordenador de despesa, e aí com isso sofre a responsabilidade bônus, é maior, né? É dobrada, porque nós sabemos que enfrentamos aí todos as recomendações dos órgãos de controle, e aí TCU, CGU. Você responde diretamente aos órgãos de controle da União. Da União. Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, CGU. CGU, TCU. E também seguindo as recomendações da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que faz a parte de consultoria jurídica e a parte de acompanhamento dos processos que tramitam na Justiça. Tá. O bom do prefeito universitário é que ele não tem Câmara de Vereadores, né? Para estar lá pedindo cargo, pedindo emprego. Essa parte do pedir emprego a gente não tem tanto. O que nós temos são as demandas. Hoje a universidade tem 16 centros, tem a Escola Técnica de Saúde, tem o Colégio Agrícola Vital de Negreiros, que funciona em Bananeiras. Então tem uma grande estrutura. Sem contar a própria reitoria com seus órgãos suplementares que também demandam serviços da nossa prefeitura. Então estamos trabalhando, Hermes, numa grande reestruturação. A prefeitura ela já teve um momento áureo, onde ela era enxergada dentro da universidade como uma instituição que dava andamento célere às coisas. Que dava vida à universidade. Nós estamos trabalhando nisso, é uma equipe muito comprometida. Hoje nós temos aproximadamente entre 150 e 200 servidores do quadro e terceirizados trabalhando diretamente na prefeitura, nas rotinas administrativas e rotinas técnicas. E tem toda a parte de agregada à prefeitura que também hoje desempenha funções e consegue dar essa vida que a universidade precisa. Bom, um dos gargalos da infraestrutura da universidade, de uma forma geral, são essas obras que algumas delas se encontravam ou se encontram paradas. Como é que anda a situação dessas obras? Hermes, as obras elas precisam ser tratadas cada uma com sua peculiaridade. O que acontece em geral? Existia alguns mitos que era o fato da universidade ter autonomia, certo? Segundo, existia um pequeno limbo aí legislativo, um espaço obscuro, onde ela não era classificada. Com as alterações que houveram no Código de Postura, especialmente de João Pessoa, nós passamos a ser considerados grandes equipamentos. E aí, tudo isso, durante esses últimos 6 anos, começaram a ser transformados esses entendimentos, e daí gerou a necessidade de fazer toda a obra como qualquer pessoa e qualquer cidadão de bem. Ou seja, você quer fazer uma construção na sua casa, você tem que tirar as licenças e preparar todos os projetos necessários. A universidade, a legislação, ela permitia que eu fizesse uma licitação e, posteriormente, eu fizesse a entrega dessas documentações. E isso, hoje, a gente não recomenda mais, porque a gente sabe dos entraves e dos gargalos. E hoje elas encontram-se, umas sendo retomadas, certo? E outras que ainda precisam ter alguns processos que envolvem a apuração de algumas responsabilidades, como também a estruturação, recuperação do recurso, verificação por parte dos órgãos de controle, que ainda vão ser liberados nos próximos meses. Tá. A nossa intenção é finalizar esse ano de 2017 com todas as obras retomadas. Essa é a intenção? A intenção. A gente tem trabalhado para destravar obra a obra e fazer os licenciamentos necessários. Já iniciamos os entendimentos com a Prefeitura de João Pessoa e, posteriormente, com os demais órgãos que envolvem nessa questão do licenciamento. Ok, a gente vai fazer um intervalozinho rapidinho e, na volta, eu continuo essa conversa com o professor João Marcelo, ele que é o prefeito universitário, prefeito da UFPB, por assim dizer.
Vamos tratar ainda dessas questões relativas à Universidade Federal da Paraíba. Tem muita coisa para a gente conversar e, claro, aproveitar a experiência do professor João Marcelo, que passou pela presidência do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, que é órgão também vinculado da UFPB, para falar dos novos desafios dos prefeitos, de uma forma geral, que assumem a partir de janeiro. Fique ligado e a gente volta em seguida. É rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 Segundos, conversando com o professor João Marcelo, ele que é o prefeito universitário da UFPB. A gente estava falando sobre os desafios que ele tem pela frente agora nessa gestão interna da UFPB. Não é pouca coisa, tem um orçamento de cerca de 40 milhões, como ele disse, mas também tem uma série de problemas para resolver dentro da universidade, para o dia a dia, para dar vida a todos os campos universitários espalhados pela Paraíba. Agora, professor, a gente estava falando dessas obras que estão paralisadas. A grande parte dessas obras, eu diria quase todas elas, foram anteriores à gestão da professora Margarete Diniz. Tem sindicância aberta para apurar a responsabilidade? Por que essas obras ficaram paralisadas durante muito tempo? Isso, Hermes. Essas obras, elas, como a gente conversou no primeiro bloco, elas envolvem um recurso muito grande, certo? Que foi destinado ao nosso Estado. Então, primeiramente, a maioria delas, elas já estão com processos de apuração de responsabilidades por diversas coisas. Vou citar um exemplo. Eu fiz uma licitação com o projeto básico, certo? E arquitetônico, como era permitido, e a legislação permite, porém no ato da ordem de serviço eu tenho que entregar ao construtor os demais projetos. E muitos desses projetos não foram entregues. E as obras eram iniciadas e à medida que ia surgindo a necessidade eu ia entregando. Qual o problema? Quando elas se espalharam pela instituição, quando aumentou o número dessas obras, a vazão de entrega não ocorreu. Então existem obras dessas que estão com processos ainda internos, então os processos disciplinares que acontecem no dia a dia da instituição, e aí vai se apurar responsabilidades, mas também vai se entender o que aconteceu, ou seja, por que gerou tudo isso. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, existem aquelas que já tiveram, de certa forma, alguma apuração, e essa apuração gerou, por exemplo, a segunda etapa, que a segunda etapa são os órgãos de controle. E aí a gente tem a CGU no primeiro momento, quando a gente trabalha com parecer prévio, e depois, posteriormente, o TCU, quando a gente está da análise das prestações de contas anuais da instituição. E aquelas que foram identificadas, por exemplo, algum dolo na situação do que gerou a paralisação ou que gerou os problemas ou possíveis prejuízos para o erário público, aí esses já seguem para o Ministério Público, bem como para a Polícia Federal, para as demais apurações que são corriqueiras do dia a dia. Então, hoje, a gente tem, dentro da instituição, um rol de diversas obras. Essas obras, elas precisam hoje ser concluídas, porque elas paradas, e essa paralisação delas faz com que eu tenha um maior prejuízo, que é o não atendimento a contento da comunidade. Então, a gente já iniciou um trabalho junto aos órgãos de controle, estamos tentando aí, capitaneados pela CGU, e essa é uma ideia que a gente vem discutindo, ainda está um pouco embrionária, mas que é relacionado à possibilidade de se fazer um grande TAC, que é um termo de ajuste de conduta, de forma que a gente consiga dar vazão a todos esses problemas que a gente teve na instituição. São quantas sindicâncias abertas na Universidade Federal da Paraíba hoje, sob a responsabilidade ou sobre o acompanhamento da Prefeitura Universitária em relação a essas obras? Em relação geral, aproximadamente, nesse último ano, a gente teve aproximadamente 40 sindicâncias. Então, nós temos trabalhado justamente para dar vazão. Algumas delas, na verdade, elas não, digamos assim, detectaram no decorrer que não houve má fé na situação, e aí a gente está dando os encaminhamentos necessários.
porque existe uma segunda fase, que é acompanhamento feito pelo sistema da própria CGU. A gestão pública, e isso é o recado que fica, Hermes, para todos os nossos telespectadores, para aqueles que hoje estão em casa e não podem, se não entender a questão da sindicância. A sindicância é um procedimento que vai nos dar a clareza do que aconteceu. Imagine que eu estou reconstruindo uma história que ela é formada por pontos que são atores que estavam participando daquela situação. Então, a sindicância, ela reconstrói. O que é que aconteceu de fato? Então, fulano, por exemplo, deu a ordem de serviço. Essa ordem de serviço, no momento da sua ordem de serviço, não tinha todos os projetos. Cicrano autorizou o início da obra, por exemplo, sem o projeto X, um exemplo, o projeto de bombeiro. Mais na frente, o projeto de bombeiro veio com uma necessidade de mudança e essa mudança gerou um ônus maior para a obra, por exemplo. Então, eu reconstruo a história. Ao fazer isso, eu esclareço os fatos. E o que é que fica para os novos gestores, já fazendo um pouco dessa ponte? A gestão pública, ao longo dos últimos anos, ela se transformou. Por quê? Primeiro passo, eu tenho hoje uma população que cobra muito mais. Imagine que dentro da universidade, com o poder de esclarecimento que os nossos estudantes têm, por a curiosidade que eles já demonstram no seu dia a dia, eu tenho aí uma grande fiscalização. Então, isso também está chegando nas prefeituras. Esse é um ponto que fica esse recado. O segundo ponto é, nós precisamos melhorar a nossa gestão. A gestão pública ela precisa ser profissional. Por exemplo, eu fiz especialização em gestão pública, o meu mestrado é nessa linha, o doutorado é que eu fugi um pouquinho, mas continuo trabalhando um pouco na área de governo, entendendo as relações de governo. Mas, um exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa que é escolhida para a gestão pública que não tem a capacitação necessária. Então, quando a gente tem um gestor de carreira, quando a gente tem uma pessoa que já está naquele órgão, que conhece a estrutura, as coisas funcionam um pouco mais fácil. Mas também não é preponderante dizer, ele é do órgão, ele vai conseguir fazer uma ótima gestão. Não. Então, a gente precisa ter essa consciência dessas mudanças e dentro da universidade, o que nós trabalhamos dia após dia, com a orientação da professora Margareta, é para profissionalizar essa gestão. Tá. Qual seria a prioridade da Prefeitura Universitária da UFPB? É a questão de concluir essas obras que estavam paradas? A gente tem 3 grandes prioridades elencadas para esse ano 2017. São as obras. Então, fez parte do discurso de posse de professora Margarete, é algo que vem sendo tocado e isso é algo que precisa ser feito. O segundo ponto é toda a reestruturação viária do campus. Quando eu falo reestruturação viária, nós entendemos que é a adequação das ruas, dos arruamentos do campus, para aquilo que a gente tem hoje de realidade de fluxo de veículos, certo? E aliado a isso, toda a demarcação de vagas de estacionamento, placa de sinalização, estabelecimento de velocidade máxima e toda essa situação. E por último, a questão da acessibilidade. A acessibilidade é algo que nós precisamos ter. Cada vez mais nós temos acesso a instituições públicas feitas por pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm essa locomoção de forma restrita. Então, nós precisamos melhorar essa acessibilidade. E a acessibilidade ela vai desde a instalação do projeto de piso tátil até a demarcação das vagas especiais, até a questão das plataformas e elevadores. Você está falando de mobilidade dentro da Universidade Federal, aí me veio uma curiosidade. Como é que funciona essa questão da fiscalização do trânsito dentro do campus universitário? Por exemplo, aqui no campus 1 da universidade, um aluno vai e estaciona em local proibido. Eu mesmo, quando vou deixar o meu filho na universidade, por várias vezes encontro carros estacionados na passagem do carro, ali naquela entrada para a central de aulas, por exemplo. Tem a mão e a contramão, e o cara estaciona exatamente ali, deixando só uma mão.
Hermes, esse é algo que durante muito tempo existiu um mito. Vou dizer a você que são dois mitos que existiam na universidade. Um é, qualquer coisa que acontecer na universidade de ordem de segurança, só quem pode intervir é a Polícia Federal. Esse era o primeiro grande mito. O segundo é que não pode haver fiscalização dos órgãos municipais, estaduais ou federais dentro da instituição. Então, o que é que nós fizemos? Nós recebemos uma demanda do Ministério Público Federal que determinou à CEMOB que proceda à fiscalização no campus. Então, aí fizemos as reuniões e tivemos uma conversa com o Dr. Carlos Batinga, com o Dr. José Augusto Morosini e com o Dr. Maximiano, que é a equipe do diretor de operações, o superintendente adjunto e o superintendente da CEMOB. E aí nos foi esclarecido o primeiro ponto. O Código de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito, ele estabelece que, pode ser de competência do órgão municipal a fiscalização das vagas especiais, primeiro ponto, e no caso de uma instituição pública, como é um campus universitário, que é de origem pública, não é um campus universitário de origem particular, eles também podem fiscalizar todos os demais itens de trânsito, desde que esteja sinalizado. Então, por isso que a nossa meta é concluir o projeto de demarcação das vagas especiais, o projeto de sinalização do campus e toda a estrutura viária, porque a partir disso nós conseguiremos fazer a fiscalização necessária que foi demandada pelo Ministério Público. Qual seria a previsão? A previsão é que a gente inicie esse processo fiscalizatório a partir, acredito que por volta do mês de março. Mês de março do próximo ano. Do próximo ano. Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do Wellington Filho, do Roberto Pinto, do Lincoln Eloy, Alzeni Poge, Cícero Carvalho, Patrícia Guiar, Maria Aurinete Gonçalves e também do Adonis, que está nos aqui, assim como o nosso companheiro aqui de RCTV, José Vieira Neto, e a Germana Samara também estão por aqui, e a nossa diretora comercial da RCTV e da TV Correio, Paula Gentil, estão também todos nos acompanhando aqui ao vivo no 27 Segundos, hoje conversando com o professor João Marcelo, que é o prefeito universitário. Daqui a pouco a gente retoma essa entrevista, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida, conversando com o professor, mais uma vez. De volta com o 27 Segundos, conversando com o professor universitário João Marcelo, ele que é o gestor da Prefeitura da Universidade Federal da Paraíba. Daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa, vamos falar de outros gestores na Câmara Municipal de João Pessoa. Não se fala em outro assunto nessa reta final de 2016, apenas na eleição da mesa diretora. Um bloco de 16 vereadores está lançando o nome de Marcos Vinícius e também de João Corujinha para presidirem a casa nos próximos biênios. A vereadora Sandra Marrocos, que é de oposição, apoia essa ideia e falou de uma carta proposta desses candidatos que ela assinou com outros parlamentares. É mais um momento de discussão desses 16 nomes, são 16 nomes que assinam a carta de compromisso, né? A carta de compromisso da questão da Aliança pela Renovação aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. E aí, vários diálogos, várias conversas, né? Tendo como primeiro representante da mesa o vereador Marcos Vinícius e o segundo o vereador Corujinha, dizer que os pontos estão aqui, são 17 pontos balizadores, entre tantos outros, e aí traz o fim da reeleição, traz a questão que a gente já está praticando, né, fazendo na prática, que é uma mesa eclética. As duas mesas da casa, elas são compostas de oposição e de sua situação de forma paritária. A questão da Câmara itinerante pelos bairros, né, a questão do retorno, né, das comissões, como é que as comissões, né, Comissão de Constituição e Justiça, de Política Pública, que elas passem a fazer a discussão no plenário, transmitido pela TV Câmara, para que a população acompanhe todo o processo. Ou seja, são 17 compromissos, a carta está aqui, posso passar para vocês, assinado por 16 vereadores e vereadoras, e eu tenho certeza que dia 1º de janeiro essa casa será renovada. Agora,
Vereadora, em termos de nomes, quais são as novidades dessa lista? Olha só, eu acho que quando fala de novidade, eu falo de consolidação, né? O questão de Dr. Luiz Flávio, por exemplo, né? Ele consolida, assina a carta, estava no café da manhã conosco, a gente tem feito reuniões de forma sistemáticas, reuniões semanais, inclusive ontem a gente teve uma reunião com todos os vereadores e vereadoras. O único vereador que não estava presente hoje era o vereador Lucas de Brito, que inclusive é o primeiro vice na primeira mesa da Câmara. Infelizmente um tio dele desencarnou e ele teve que viajar para o Rio Grande do Norte, mas a novidade mesmo é a certeza de que a Câmara Municipal de João Pessoa será renovada, porque essas 16 pessoas que estão aqui, elas primeiro fizeram uma aliança, não foi uma aliança de projeto político, óbvio, o meu projeto político é diferenciado, a gente vai continuar fazendo defesas do que a gente acredita, em alguns momentos tendo embates respeitosos, mas o que a gente está elegendo, primeiro é a renovação, e segundo é você ter um colegiado eclético que represente todas as denominações políticas presentes aqui, para gerir a casa. Bruno Farias também está no bloco que faz oposição à reeleição de Durval Ferreira. Ele falou da construção dessa aliança e do comportamento do prefeito nessa composição que une situação e oposição. Primeiro passo, a eleição da mesa para o primeiro biênio. Uma vez eleita essa mesa, o novo presidente, convoca uma sessão extraordinária. Nessa sessão extraordinária, apresenta-se um projeto de resolução para alteração do regimento da casa. Para essa alteração, precisa-se de uma maioria simples, portanto, da maioria simples dos presentes, 14 votos já são necessários, já que nós teremos, eu creio, o quórum máximo de 27 vereadores no dia da posse. E após a aprovação desse projeto de resolução, segue-se a eleição para a mesa de um segundo biênio, que terá, pelo menos para esse grupo de 16 vereadores, presidindo a chapa o nosso companheiro vereador João Corujinha. Vereador, o senhor assinou essa carta, né, divulgada. O senhor acredita que esse resultado então já está consolidado? Marcos Vinícius vai ser o próximo presidente da casa? Não se pode cantar a vitória antes do dia, até por uma questão de precaução, de prudência, de equilíbrio, de respeito aos concorrentes de Marcos Vinícius, mas nós temos um grupo muito coeso, muito unido, que não está manifestando apoio a Marcos Vinícius simplesmente por Marcos Vinícius João Corujinha, mas esse apoio ele é fundamentado em princípios, em valores, em pontos de convergência que foram condensados nessa carta compromisso que nós divulgamos à imprensa no dia de hoje. São 17 pontos fundamentais, a começar pelo fim da reeleição, passando pela aproximação da Câmara da sociedade, com sessões itinerantes, passando com o respeito à divergência, à contestação, ao contraditório, possibilitando a situação e oposição fazerem um debate político que a Casa necessita, a fim de resgatar a credibilidade e o protagonismo que a Câmara Municipal sempre exerceu na cena local de nossa capital. Ô, vereador, o prefeito Luciano Cartacho tem defendido um acordo de cavalheiros entre os senhores na disputa pela eleição da mesa. Não há possibilidade desse acordo? O entendimento está distante? Eu creio que sim. O prefeito ele tem respeitado a eleição da Câmara Municipal de João Pessoa. Pelo menos assim foi que ele se comportou nesta legislatura que está encerrando. As duas vezes em que o vereador Durval foi candidato, no início de 2013 para o primeiro biênio, em março de 2013 também, quando ele antecipou a mesa para o segundo biênio, o prefeito ele tentou de alguma forma conversar com os vereadores que integravam a sua base, mas respeitou o entendimento da maioria. E eu creio que pelo fato de Luciano ter sido por 4 vezes consecutivas eleito vereador em nossa cidade, ele sabe muito bem que essa é uma eleição em que os vereadores é que são os grandes eleitores. Aí, os vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa se concentrando aí já para a eleição da próxima mesa. Nós procuramos vereadores também que apoiam Durval Ferreira, mas eles não quiseram se pronunciar. O próprio Durval também não falou com a reportagem da TV Correio.
o repórter Simon Cavalcante, que estava hoje cobrindo as atividades na Câmara Municipal de João Pessoa. Deixa eu voltar aqui à conversa com o professor João Marcelo, que é o prefeito universitário da UFPB. Professor, agora eu queria falar um pouquinho de gestão dos municípios propriamente dito. O senhor teve uma experiência muito boa passando ali pela presidência do Instituto de Desenvolvimento, o IDEP, que é um órgão vinculado à Universidade Federal da Paraíba. Os gestores municipais, de uma forma geral, eles evitam procurar o aconselhamento técnico de institutos como o da Universidade Federal da Paraíba? Hermes, o que aconteceu um pouco nesse último ano foi que muitos dos gestores eles se sentiram até acuados. Nós temos uma instabilidade política, certo, que dominou o nosso país logo após o processo eleitoral. O processo eleitoral de 2014, ele transformou o país em duas grandes metades. Então ele fez essa divisão, o que nós conhecemos no popular como ele esticou a corda. E aquele pessoal que decidiu a eleição, geralmente eles ficaram meio que atordoados com o que foi se discutindo e se descobrindo depois. Esse foi um ponto. O segundo ponto, eles também tiveram suas gestões bem complexas pelo fato de não ter financeiro, não ter recursos financeiros. Ou seja, se nós pegarmos um extrato das receitas municipais dos nossos 223 municípios, pouquíssimos recebem além do que a gente tem de FPM, certo? Então, a arrecadação federal caiu, consequentemente, o FPM caiu. Então, a gente viu isso ano após ano. Cai também a qualidade da gestão? Com certeza cai, porque o bom gestor, do técnico, ele vai se descobrir justamente no tempo de vacas magras. Gerir com dinheiro em caixa é muito bom. A gente tem um segundo problema. Como a maioria dos nossos municípios, eles não têm corpo técnico, o que é que eles esbarram? Eles procuram, por exemplo, o Instituto. Nós fizemos aproximadamente nesse ano de 2016, acredito que entre 8 e 11 diagnósticos para os municípios. O que acontece? A maioria esbarrava na mesma coisa. 1, falta de recurso. 2, pouquíssimas oportunidades de se desenvolver. Então, aqueles exemplos áureos que nós tivemos, por exemplo, com o Pacto do Cariri para os municípios daquela região de Cabaceiras, Monteiro, por ali, a gente não teve isso, diríamos assim, de forma bem presente em todos os municípios. Aliado a tudo isso, Hermes, a gente ainda teve os problemas dos municípios. Seca, agricultura com baixa tecnologia e tudo isso vai dificultando. Por quê? Porque as pessoas, elas passam a correr para onde? Para dentro das prefeituras. Então ela vai pedir um emprego, vai ter baixa qualificação e vai ter tudo isso. Então, os desafios são inúmeros, mas eles nos procuram, vêm e tal, mas quando a gente começa a querer fazer um trabalho mais aprofundado, muitos deles dizem, não, mas meu município não comporta, eu não tenho Talvez condições. porque eles queiram resultados mais imediatos, são Também, mais imediatistas? Isso é algo que também envolve a própria natureza humana, entendeu? Você, por exemplo, fazendo uma metáfora, você quer emagrecer, você passa a olhar, por exemplo, seu peso todos os dias. O caso dos municípios é como se eles quisessem uma receita mágica, eu vou fazer isso e isso vai dar certo. Daqui a num mês você está Você resolvido. vai estar nadando em dinheiro, as finanças do seu município vai mudar e tudo vai mudar. Isso não é verdade, entendeu? Se você pensar disso no imediatismo, não é. Então, muitas vezes, as soluções construídas em um mandato só vão ser colhidas no próximo. Tá. Nós temos aí prefeitos para assumirem já em janeiro, não é? Os prefeitos assumindo em janeiro. As expectativas é de que continue essa realidade? Nós tivemos um processo de renovação muito grande, Hermes. Então, a própria população, ela começou a buscar gestores que ela enxergava com capacidade de resolver problemas. Então, a gente teve esse processo, e esse processo foi bem nítido, certo? Tivemos alguns municípios que conseguiram reeleição,
mas essa carta da reeleição, ela, diríamos assim, ela vai ter um prazo de validade muito curto. Então, acredito que hoje nós já temos municípios que os gestores foram reeleitos e que já estão sendo cobrados muito mais do que eram antes do processo eleitoral. E isso a gente vai enxergar muito presente João Pessoa e Campina Grande, certo? 2 municípios. Na região metropolitana de João Pessoa, que vai influenciar um pouco o noticiário, nós vamos ter aí expectativas, por exemplo, o que gira em torno de Berg, em Bahia, é uma expectativa tremenda. Ele foi buscar, por exemplo, vou citar um quadro, ele foi buscar o secretário de saúde dentro da universidade. Então está trazendo um professor que é do hospital universitário e que tem todo um destaque. Então foi buscar lá o professor Otávio Pinho para ser o seu gestor de saúde. Então ele está buscando acertar. Você vai ter também um movimento político do governo querendo fazer uma gestão perfeita no Conde. Isso é prova quando você começa a ver nomes carimbados da gestão socialista que estão sendo deslocados para o Conde para ajudar a massa. Deixar a marca socialista lá no Conde. Deixar a marca socialista. Aí, se você continuar no Litoral Sul, você vai ter a volta de Renato, em Alhandra. Você vai ter Kiko, em Caporã, que também é uma esperança, certo? Naquela alternância de Dr. João. Dr. João, eu acompanhei pesquisas em Caporã, Dr. João tinha mais de 90% de rejeição. Então, você tem também uma esperança. Quando você segue por outro lado, você vai ter o litoral norte querendo se desenvolver, mas ele é um pouco, digamos assim, complexo, porque a gente vai ter ali o problema de Mataraca, que é a queda de receitas que se anuncia com o fim da exploração da Milênio. Então, ali que era um ponto que poderia ser o desenvolvimento e a porta de mudança naquele litoral, com uma praia belíssima, com pontos ainda inexplorados, com uma ampliação do turismo, como previa aquele ex-prefeito que faleceu, acho que é o João Madruga. João Madruga, que foi presidente da PBTU. Foi presidente da PBTU. E que ali tinha aquele ponto. Então, acredito que a esperança, ela renasce. Mas a gente vai ter 2 grandes marcos que eu enxergo como complexos. Primeiro são os 100 primeiros dias. Eles vão pegar muitas prefeituras que não conseguiram pagar seu 10º. Isso. E com muitos problemas. Vão tentar resolver, ou pelo menos apontar uma saída para nesses 100 primeiros dias, que geralmente, ou razoavelmente, é uma trégua que os eleitores dão aos novos gestores, né? Professor, eu quero conversar sobre isso com o senhor na volta do quarto e último bloco do programa. Vamos conversar sobre essa situação, porque são vários municípios com situações muito complicadas. O eleitor deposita a esperança, mas como a gente já falou aqui de outras situações, o eleitor também quer soluções imediatas. Fique ligado, a gente volta em seguida para concluir esse papo aqui com o professor João Marcelo. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, entrevistando o professor João Marcelo, que é da Universidade Federal da Paraíba, e está agora como prefeito universitário, mas passou bastante tempo à frente do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, que é um instituto vinculado à Universidade Federal da Paraíba e tem uma radiografia completa dos municípios paraibanos. Os municípios paraibanos, claro, passam por uma crise muito grande. Aí eu pergunto, professor, a gente estava falando desses 100 dias que os novos gestores terão, uma espécie de trégua do eleitorado. O eleitorado também cobra resultados imediatos. É mais ou menos como time de futebol, né? Quando você troca o técnico, você quer que o técnico apresente resultados. Então, se esperar 5 partidas e não der resultado, já começa a questionar o novo técnico. Pois é. E essa é a preocupação que a gente vê, Hermes. Como eu falei no início do bloco, a gente tem os 2 grandes problemas que são aqueles reeleitos. Então, eu elencaria, por exemplo, esses casos. A gente tem, hoje, ao meu ver, os 100 primeiros dias, eles vão ser permeados de 2 grandes ações. Primeira ação, retirar a prefeitura do CALC. A gente vai chegar aí com prefeituras no CALC. Para quem não conhece, o CALC é o Serasa do serviço público,
certo? Então a gente vai chegar com esse primeiro problema. O segundo grande problema é a questão de ter um bom deputado federal. As pessoas não enxergam no dia a dia qual a função do deputado federal, mas o deputado federal ele tem uma função muito presente do município, que é destravar os seus interesses, os interesses dos municípios em Brasília. Então a gente vai ter aí todo o processo do OGU, certo? Que é o Orçamento Geral da União, que é de onde vem recursos para os municípios. Aqueles prefeitos que já são antenados e que já têm uma experiência ou estão com estrutura um pouco melhor, já têm buscado desses deputados a garantia de emendas consignadas no Orçamento da União para os municípios. E aí, para que a emenda chegue, precisa estar limpo o CALC. Se o CALC não estiver limpo, se não tiver o nome limpo, digamos assim, no Serasa dos municípios, ele não vai receber. E aí a possibilidade de obras e obras que consigam iniciar nesses 100 primeiros dias vão ficar comprometidas. Ficando comprometidas, a população vai começar a cobrar. Então, ao meu ver, são duas grandes ações. Uma boa banca de advogados que possa conseguir estruturar, aliado a uma consultoria técnica que envolva a contabilidade do município, a controladoria do município e pessoas com expertise na elaboração de projetos. E, do outro lado, a atuação dos deputados. Uma coisa que me surpreendeu foi um dado que existem vários prefeitos que foram eleitos sem vinculação, o que a gente não enxerga no dia a dia, né, Hermes? Para você que acompanha a cena política, você sabe que geralmente o prefeito ele tem uma vinculação com alguém. Mas existem ainda vários prefeitos que não têm essa vinculação e que precisarão tê-la durante esses 100 primeiros dias. Pois é, até que ponto essa PEC do teto dos gastos públicos pode atrapalhar os prefeitos? Porque essa PEC é uma proposta de emenda constitucional, já que foi aprovada do governo federal, mas ele claramente limita despesas, ou seja, limita também repasses de recursos públicos para os municípios. E, claro, cobra dos municípios e dos estados também essa mesma fórmula de corte nos gastos. Isso. O que a gente não tem como admitir mais, Hermes, é que a gente tem aquilo que tinha há muito tempo atrás, que era o prefeito sair com um talão de cheque debaixo do braço, fazendo compras do jeito que ele quisesse. Ou gastando, ou dizendo que ele mandava gastar e mandava pagar o que ele quisesse. Isso não vai ser mais admitido. Então, primeiro passo, o tripé do controle dos gastos, grandes gastos. Quais são os grandes gastos? Aluguel, terceirizados, os comissionados, combustível e a máquina como um todo. Isso precisa ser visto. Do outro ponto, pessoal. Então, esses comissionados, como o pessoal efetivo, ele precisa ter um gasto controlado. E isso vai influenciar muito. A PEC, ela vai fazer com que os municípios e os estados repensem uma série de coisas. E aí o que acontece? Como é que eu dou resultado se eu tenho que fazer cortes? Como é que eu consigo atender o mínimo, digamos assim, saúde e educação de forma estruturada e eu faço cortes? A gente vai enfrentar aí também toda essa discussão do ensino médio, daquilo que é a vontade de cada gestor, mas também aquilo que é real competência. Eu acredito que a gente vai ter um gestor tendo que aprender a fazer uma coisa que ele não gosta, que é dar não. Certo. Então isso ele vai precisar aprender. Essa aí vai ser uma grande dificuldade para os gestores públicos de uma forma geral. Agora, professor, além disso, todas essas questões voltadas com a política, com a economia do país, tem também a questão da crise hídrica, que é muito grave no estado de uma forma geral. Agora, tem municípios que hoje passam por uma situação crítica. É o caso de Campina Grande, que é o segundo maior município do estado. Gerar uma crise em Campina Grande, uma crise hídrica que pode trazer consequências para a sua economia interna, para a sua produtividade, vamos dizer assim, pode ter reflexo, desencadear um reflexo pelo interior do estado todinho. Com certeza. Campina Grande, primeiro, ela é um grande polo centralizador de indústrias, certo? E de um comércio pujante. Então a gente tem
às vezes, tem que ter essa consciência. O caso de Campina Grande é algo que é bem sui generis. Por quê? Porque o açude que abastece, o açude de Epitácio Pessoa, né, o Buqueirão, ele está numa região que é de poucas chuvas, são poucas as chuvas. O índice pluviométrico dele é algo bem complexo. Num primeiro momento, na época ainda daquela SEMAR, que era a Secretaria Extraordinária de Recursos Hídricos, lá atrás, eu não recordo o nome, eu acho que era Francisco Sarmento. Francisco Sarmento. Que foi secretário do Governo Maranhão. Do Governo Maranhão. Francisco e Sarmento. teve aquele todo... Ele é um estudioso. Isso, teve toda aquela interligação da bacia que abastecia o estado. Então, a maioria dos nossos reservatórios, eles são interligados. Então, a grosso modo, é como se eu tivesse o que sai de Engenheiro Ávidos, lá na região de Cajazeiras, pudesse chegar aqui em Acauã, aqui em Natuba e Itatuba, né? Então, é mais ou menos isso. Em suma, Hermes, nós não pensamos nas soluções adequadas. Essa é a realidade. No bem popular, nós somos pegos de surpresa com algo que já era sabido pelos estudiosos. Quem estuda meteorologia, quem vê a questão dos fenômenos que influenciam, já tinha esse conhecimento. Exatamente. E isso não foi feito. O que é que vai acontecer? Eu não posso ficar mais apenas naquilo que a gente conhece como solução paliativa. Qual é a solução paliativa? Perfura poço e trabalha com carro-pipa. Isso não dá mais vencimento. Precisamos uma grande estrutura que possa prover essa água. O pensamento inicial são as águas de São Francisco. Mas eu começo a ver, e aí é algo que a gente tem visto, quando a gente começa a analisar, que eu estou tendo grandes limitações na atividade comercial envolvida. Por exemplo, existe uma grande indústria em Campina Grande, que aí eu prefiro não citar o nome, mas que a gente tem conhecimentos que sai todos os dias carro-pipa de outras cidades para abastecer. É verdade. Para abastecer essas indústrias, para que elas possam continuar funcionando. Conheço, sim. E isso aumenta muito o seu custo produtivo. Agora, eu lhe pergunto, professor, a gente já falou dessas questões políticas, dessas questões financeiras, econômicas, a questão da crise hídrica. Já no finalzinho do programa, temos ainda 3 minutos para o final do programa, gostaria de saber do senhor o seguinte, a questão da transparência pública. Porque os novos prefeitos também vão pegar o país numa nova realidade, muito mais fiscalizado, o eleitor muito mais atento e mais cobrando muito mais dos seus gestores. Hermes, a transparência pública é algo que veio para ficar e não tem mais retorno, não tem mais volta, diríamos assim. Então, o gestor público ele precisa ter uma consciência. Primeiro, dar a possibilidade da população pesquisar dados. Isso não é uma transparência completa. Então, dizer assim, eu coloquei os dados no meu site e acho que isso é suficiente? Não. Eu estou atendendo até alguns requisitos da lei, mas isso não é a transparência completa. Segundo, o gestor precisa prestar contas. Quando eu falo prestar contas, é o seguinte, é ter a transparência. Um exemplo, o orçamento de João Pessoa, a nossa lei orgânica, ela prevê as audiências públicas para discussão do orçamento. Existem inúmeras cidades, Hermes, pasmem, senhores telespectadores, não tem essa previsão legal na sua lei orgânica de que, para que eu discuta o orçamento, eu tenho que fazer audiência pública. A audiência pública é quando eu boto lá o secretário de Receita, o secretário de Finanças, o secretário de Administração, discutindo a peça orçamentária, ou seja, por que a decisão foi gastar X nisso e não X naquilo. Então, esse é um caso. Então, a transparência pública é algo que não tem volta. Precisamos repensar aquilo que eu entendo por informação, ou seja, uma coisa é dado, quanto eu gastei, número de empenho, nome da empresa, isso é dado. Eu preciso dar sentido a isso. Quando eu dou sentido a isso, eu transformo em informação. Então, eu vou precisar ter aí uma grande estrutura. Quando eu falo grande estrutura, por exemplo, transformando isso em gráficos, fazendo com que a população tenha acesso
e possa entender o que é a gestão pública por dentro, sem necessariamente ser especialista em gestão pública. Por exemplo, eu falar para você que a gente tem, por exemplo, um número hoje de, sei lá, 1.000 empenhos que geraram uma despesa em, por exemplo, em custeio da máquina no valor de X milhões e no investimento de capital de mais 2x milhões, isso aí é algo que, para você que já tem um pouco de experiência na política, possa entender bem mais. Mas o leigo que está lá em casa, não. O que é custeio, o que é investimento, o que é capital? Eu não tenho essa noção de forma conjunta na população. Pois é, os prefeitos precisam, além de aprender a gastar, além de ter profissionalismo na sua gestão, precisam também saber repassar esses dados aos eleitores, de forma muito clara, muito simples, para que o eleitor possa acompanhar também de forma, como leigo, né, até possa acompanhar exatamente o que se gasta, o que se arrecada e para onde está indo o seu valioso dinheiro. Isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença na RCTV no 27 Segundos. Obrigado, Hermes, e estamos à disposição sempre que for necessário. Ok, vamos ter sim, vamos continuar acompanhando esse trabalho lá também na Prefeitura Universitária, agora com o professor João Marcelo à frente da Prefeitura Universitária. Chegamos ao final do 27 Segundos desta terça. A todos uma boa noite e até amanhã, 21 horas, aqui na RCTV, 9 da noite, ao vivo com o 27 Segundos. Até lá.